chegamos ao fim do primeiro seminário estadual sobre o papel das paisagens rurais no desenvolvimento do turismo no estado do Rio de Janeiro. Gláucio, foi um prazer estar aqui com você nessa jornada. Acho que a gente conseguiu aí, ao longo desses 3 dias, trazer não só o papel e a atuação, né, dos líderes locais que estão pensando roteiros e o desenvolvimento do turismo nas cidades do Rio de Janeiro, como também as instituições responsáveis pela capacitação, pelo fomento a essa pesquisa, que trouxe o Atlas das Paisagens Rurais a público também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas de continuidade e o que você observou ao longo também desse trabalho de campo que precisa estar na agenda, né, dos gestores públicos e de quem atua nessa área do turismo rural. Bom, o Atlas ele é um trabalho em construção, né? A ideia é que nós começamos agora a disponibilizar pelas regiões. Então, a partir de agora, algumas regiões já estão disponíveis, os trabalhos de campo estão em continuidade para que a gente possa efetivamente disponibilizar as informações de todas as regiões turísticas e a gente pediria que as pessoas tivessem um pouco de paciência, que aos poucos esse trabalho vai sendo disponibilizado no site, né? Então, se vocês entrarem lá e tiver algum município que ainda não esteja disponível, em breve esses dados estarão disponíveis. É um trabalho muito intenso, né? Porque isso pressupõe uma equipe que vai a campo, que percorra as áreas rurais desses municípios. Nós temos municípios que têm uma área territorial bastante grande, isso implica, então, no deslocamento, né, por essas estradas vicinais, nem sempre em melhores condições, né, de trafegabilidade, mas que a gente observa que as municipalidades têm se comprometido no sentido de, a partir do momento que essas atividades estejam disponíveis para a população, essas estradas também possam estar trafegáveis aí para os turistas, né? Porque não adianta você ter um empreendimento se você tem uma dificuldade para chegar neles. A partir do georreferenciamento, isso facilita a vida do turista, né? Que ele pode pegar os dados, as coordenadas, ligar para esses atrativos, agendar. A grande parte desses atrativos são feitos mediante agendamento, porque são, em sua grande maioria, agricultores que estão nas suas atividades diárias e que abrem as suas propriedades para receber, então, os visitantes. Então, o agendamento ele é fundamental para que as pessoas possam fazer essa visita. Uma outra questão que nos chamou a atenção é uma necessidade de uma sinalização, né, mais efetiva por parte do Estado, que aí eu acho que tem que ter uma padronização para que as pessoas consigam chegar efetivamente a esses atrativos do espaço rural. Então, quando a gente fala em espaço rural, a gente está falando numa certa dificuldade de deslocamento, mas também paisagens cênicas belíssimas que a gente descobriu aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Cada região apresenta seus atrativos. O grande desafio é com que esses municípios trabalhem de forma conjunta, que eles criem roteiros, que eles maximizem, né, as potencialidades das suas regiões e que o turista, ao se deslocar, por exemplo, para a região da Costa Doce, ele consiga efetivamente visitar aqueles municípios em roteiros integrados, né? Uma outra questão que a gente também percebeu, e os relatos que foram feitos, é a necessidade da qualificação da força de trabalho, né? Então, a gente tem necessidade em relação à hospedagem, a restaurantes, né, no receptivo, de como que é fundamental, né, que o Estado atue na qualificação dessa força de trabalho. Então, esse...
Teve um ponto interessante aí que é legal a gente somar, né? Que foi justamente no diálogo da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, que através do Senar oferece um curso de capacitação aos produtores rurais sobre turismo rural. A gente tinha ao lado a FEComércio com o Senac, que tem uma série de cursos ligados a turismo. E nesse diálogo entre essas duas instituições, os representantes combinaram de se sentar depois e pensar o que poderia ser feito em complemento um ao outro, de atividades voltadas a essa questão do turismo rural. Então, também é necessário, e tem acontecido, né, nas suas andanças aí pelo estado do Rio de Janeiro, nas diversas trocas que a gente vem tendo, né? Eu quase que como um observador aí do trabalho do Atlas pelo Fórum de Desenvolvimento, a gente vem percebendo assim a necessidade dessa interação maior, dessa articulação entre as instituições e como isso pode se somar ao trabalho que o Estado vem desempenhando. Sim, isso é fundamental. Se a gente não tivesse a união, e aí essa união eu diria que começa nos municípios, entre as secretarias, né? A gente, quando conseguiu fazer um trabalho efetivo, a gente tinha a participação da Secretaria de Turismo, do Ambiente, de Agricultura, a Emater presente, porque aí com o conjunto, né, desses técnicos foi possível a gente visualizar e trabalhar com todos, né, esses atores que estão presentes nos municípios. E essa demanda, né, que os produtores colocam, né, por exemplo, a gente visitou uma fazenda em que a proprietária falava: eu não tenho condições de treinar um barista, mas eu preciso de um barista quando eu recebo na minha fazenda que eu produza um café orgânico, de qualidade, e para fazer uma degustação. Eu preciso de uma boa camareira num hotel, né, que vai fazer o recebimento dos turistas nesses municípios. Então, essa qualificação passa não só pelos agricultores, mas por uma força de mão, de força de trabalho, né, sobretudo jovem, presente nesses municípios e que pode se inserir nesse processo. Então, assim, o trabalho de campo nos permitiu visualizar essas demandas, né? Visualizar como que as principais dificuldades que esses agricultores têm, muitas vezes, de se inserir, porque eles têm o produto, eles sabem fazer com muita competência o seu produto para colocar para o turista, mas às vezes eles dependem de uma força de trabalho que não existe qualificada nesses municípios. Então, essa integração, essas políticas públicas que podem ser fomentadas, né, a partir aqui do fórum, que eu sou fã, né, que você sabe disso, que eu acho fantástico, porque você integra uma série de instituições que podem somar e oferecer essa formação, essa qualificação de mão de obra. Então, a pesquisa vai ter continuidade, né? A FAPERJ renovou aí os recursos, e a gente tem ideia agora, a partir desse diagnóstico, dessas paisagens levantadas, auxiliar em roteiros temáticos, né? Nós estamos pensando, por exemplo, nos roteiros agroecológicos, né? E aí, obviamente, entra a questão da produção orgânica, nos turismo pedagógico, aí com os quilombos, a gente tem já uma série de quilombos de dados levantados, a gente vai mapear isso tudo, a gente tem a rota etílica, cerveja, aguardente, né? Então, segmentar um pouco esses roteiros para que a gente possa ajudar os municípios a terem e venderem esses roteiros mais segmentados para determinados públicos. E o que foi interessante, né, Glaucio, é que na medida que a gente vê esses líderes trazendo todo o desenho que foi feito de roteiro nas suas cidades, o quanto eles conversam, né, com a região, a gente consegue perceber uma série de desafios, né, da gestão pública de atuar nesse processo. E você falou de um ponto muito importante, né, do diálogo e da articulação entre as próprias secretarias do município para que isso se desdobre de maneira a levar ao sucesso, né, a fazer com que mais pessoas visitem esses roteiros. Eu queria que você falasse um pouquinho também das delícias que você descobriu aí escondidas pelo Rio de Janeiro nessas suas andanças. E quantos municípios vocês já conseguiram acessar nessa pesquisa e o que vem pela frente?
Até o momento, a gente visitou 57 municípios, né, de 9 regiões turísticas, e a gente tem descoberto algumas questões, mas o fundamental que eu tenho uma tese é que o Rio de Janeiro se destaca pela diversidade. A gente não tem a quantidade, mas tem a diversidade. Então, nós temos aí, começando pela cachaça, nós temos uma série de alambiques, vários deles já regulamentados, né, no Ministério da Agricultura, outros em processos, né, de regulamentação, e isso faz com que a gente tenha aí, com a produção de cana-de-açúcar, muito deles de forma orgânica, o que produz uma cachaça de qualidade. A gente esteve agora visitando lá um alambique em Carmo, né, que ganhou um prêmio internacional e que denota a qualidade, né, do produto que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente não ganha em volume, em quantidade, mas ganha em qualidade. Na região sul, né, a gente tem aí a produção de palmito, né, que se destaca muito forte hoje, a produção de banana, e aí casado com a aquisição para alimentação escolar, isso também tem auxiliado muito os agricultores no sentido da incorporação dessa banana, né, na alimentação escolar, e com a retomada das aulas presencial, isso tem gerado um mercado, né, para esses agricultores. Então, a gente tem muita produção de doces, né, no norte e noroeste de Goiaba, a gente tem encontrado muito. Jabuticaba, que é uma planta nativa, né, aqui da Mata Atlântica, então você encontra muitos doces e compotas feitas de forma artesanal. A gente tem uma bacia leiteira também muito grande, aí destacando o aumento da produção de leite de búfala, né, de qualidade. Então, você tem os laticínios, né, alguns já de produção orgânica, então queijos, doce de leite, cafés especiais que a gente tem encontrado também a produção. Então, a gente tem uma série de produtos e aí talvez provocar o Estado para que a gente possa ter um espaço de comercialização de produtos produzidos pelos agricultores fluminenses. Todos se queixam da falta de um espaço de comercialização, como que eles podem colocar os seus produtos, aonde vender e como que isso pode ser encampado aí pelos órgãos estatais e ajudar nesse espaço. Então, Glaucio, que fica aqui então endereçado é que provavelmente muito em breve ele já vai começar a preparar o segundo seminário estadual das paisagens rurais, entregando aí também para quem está curioso para conhecer cada etapa e um pouquinho mais sobre as cidades do Rio de Janeiro, esse material, né, que está disponível aí do Atlas e que vai ser disponibilizado aos poucos a partir dessa pesquisa. Já caminhando para a nossa despedida, eu queria reiterar a todos aqui que esse conteúdo que vocês assistiram, ele vai continuar disponível online, então vocês podem divulgar para as pessoas que vocês acharem importantes. Quem não pôde assistir todo ele completo, é possível pegar cada uma das partes. Isso vai estar disponível tanto no site do evento, do Seminário das Paisagens Rurais, como também aqui nos canais do Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Glaucio, eu queria agradecer de coração a oportunidade de estar com você nesse projeto, né, das paisagens rurais, desse seminário. Acho que a gente, nesses 3 dias aí, conseguiu produzir um retrato, né, do que está acontecendo e de quais são os nossos desafios, as possibilidades e as perspectivas de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. O que você acha aí que fica desenhado como desafio para o nosso segundo seminário estadual? Já botando aqui um gostinho, dando um spoiler para a galera. Eu acho que esse caminhar no segundo momento de auxiliar esses produtores, né, num processo de comercialização e de recebimento dos visitantes. E ampliar a pesquisa, né? Porque nessa caminhada a gente teve relativamente pouco tempo, então a gente não consegue visitar todas as áreas dos municípios. E aí a ideia, nesse segundo momento, é ampliar essa visitação, porque essa é uma pesquisa em construção. E aí ela vai ficar sempre sendo alimentada, né? E que as pessoas possam consultar efetivamente e terem esse desejo de visitarem o estado do Rio de Janeiro, o seu interior,
que tem muitas coisas interessantes, que a gente encontra muitas coisas bonitas, paisagens que são fantásticas num estado tão pequeno, mas tão diverso quanto o território fluminense. E também aproveitar aqui nessa despedida, convidar todos vocês, quem ainda não acompanha, a acompanhar o perfil no Instagram Paisagens Rurais RJ, que contou um pouco do desafio dos pesquisadores no campo, mostrou fotos e depoimentos de produtores. Foi quase que um processo, né, de divulgação para um público mais amplo, numa plataforma que hoje o mundo inteiro está, para contar um pouquinho da história desse trabalho que o Glaucio vem desenvolvendo aí no estado do Rio de Janeiro. E para todos que acompanharam a gente, muito obrigada por cada momento que vocês dedicaram aqui, e a gente espera que possamos nos encontrar aí em novos projetos, nesse processo que o Glaucio aqui endereça, né, de capacitação e de qualificação de tudo que está sendo oferecido aqui pelo estado do Rio de Janeiro, não só para os turistas locais, mas também para os internacionais na retomada do pós-pandemia. Obrigada a todos.